Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre o cancelamento do jogo entre Villarreal e Barcelona em Miami. Já faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais da TNT, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque é o tema que a gente vai falar agora. Para quem não acompanhou, a La Liga, a entidade que organiza o Campeonato Espanhol, havia costurado a venda de um dos jogos do campeonato, e mais especificamente o jogo Villarreal e Barcelona, que seria disputado na 17ª rodada do Campeonato Estadual, no dia 20 de dezembro, para, em vez de ser disputado no estádio La Cerâmica, o estádio do Villarreal, que fosse disputado no Hard Rock Stadium, o estádio do Miami Dolphins, lógico, na cidade de Miami, nos Estados Unidos. E aí, essa iniciativa virou polêmica desde o seu nascimento, com La Liga, o Barcelona e o Villarreal dizendo que a medida era excelente para o futebol espanhol, que era muito boa para a internacionalização do Campeonato Espanhol, para a geração de mais receita, de mais dinheiro, e vários outros clubes e a Associação de Jogadores Profissionais da Espanha se colocando contra, a Associação de Jogadores da Espanha se colocando contra por não ter sido consultada, ou seja, a associação que defende os interesses dos jogadores não ter sido consultada sobre isso, e os outros clubes alegando que iria haver uma modificação na isonomia do campeonato, né? Na igualdade do campeonato, já que os 18 clubes iriam enfrentar o Villarreal no estádio do Villarreal, o La Cerâmica, e o Barcelona iria enfrentar o Villarreal num estádio neutro, que muito que provavelmente seria um estádio com torcida majoritariamente do Barcelona, considerando que o Barcelona tem uma capacidade muito maior que o Villarreal de ter torcedores fora da Espanha, ou torcedores nos Estados Unidos, ou torcedores globais. Essa foi a questão. E aí, desde que isso começou a ser trabalhado, mais ou menos no início do Campeonato Espanhol, começou a ter uma série de polêmicas. Primeiro, saber se a FIFA autorizava que um jogo de um campeonato nacional fosse disputado fora do seu país. A FIFA disse que o regulamento dela não proíbe e que iria legislar, iria debater sobre isso futuramente. Então, a FIFA autorizou, desde que as federações, tanto a UEFA, que é a Federação Europeia, quanto a Federação Espanhola, também autorizassem. Então a FIFA falou, FIFA deu meio que lavou as mãos. Beleza, por mim pode fazer, desde que quem manda na Espanha, no futebol espanhol e no futebol europeu, autorize. A Federação Espanhola, de cara, deu a permissão. Falou, beleza, tudo tranquilo, da nossa parte não tem nenhum problema. E a UEFA teve uma postura meio dúbia ali. Ela disse que, como ela não tinha ela não tinha nenhuma determinação clara sobre o assunto, ela iria permitir desta vez, e não só iria permitir esse Villarreal e Barcelona jogado em Miami, como iria permitir o jogo Milan e Como, que fosse disputado em Perth, na Austrália, que é outro jogo também de um campeonato nacional que por enquanto vai ser disputado fora do seu país de origem, que como ela ainda não tinha nenhuma determinação, como esse caso era quase como um caso omisso, a UEFA disse que iria permitir desta vez, mas que isso não significaria abrir um precedente, que já por si só já é bem contraditório, né? Você diz, não pode, mas como não está muito claro que não pode, eu vou deixar dessa vez, mas só dessa vez. Então, ficou tudo o dito pelo dito. Então, desde o nascedouro da situação, desde o nascedouro dessa venda desse jogo, Villarreal e Barcelona para Miami, tem muita confusão. Seja a FIFA meio que se omitindo, seja a UEFA dizendo que ia permitir, mas que é ilegal e que não ia permitir de novo, e os outros clubes reclamando demais, além da Associação de Jogadores Profissionais da Espanha. E aí o que aconteceu? O jogo foi marcado. Diante da autorização da FIFA e da UEFA, o jogo foi marcado. E a partir do momento que o jogo foi marcado, começaram uma série de protestos dentro do futebol espanhol que culminaram com, na semana passada,
durante a rodada do Campeonato Espanhol, os 15 primeiros segundos dos jogos não serem jogados. Os 15 primeiros segundos das partidas não foram jogados, porque o juiz apitava, a bola começava e todos os jogadores ficando parados, inclusive os jogadores do Barcelona. O Barcelona jogou contra o Girona, recebeu o Girona, e aí o Girona avisou que faria esse protesto de 15 segundos. O Barcelona, os jogadores do Barcelona, que não se manifestaram contrários ao jogo em Miami, lógico, os jogadores do Barcelona não iam chegar e falar, a gente também acha uma porcaria. Não. Simplesmente não correram também em solidariedade ao protesto dos jogadores do Girona. E em vários jogos do Campeonato Espanhol, os 15 primeiros segundos foram sem jogo, o jogo parado. O jogo estava rolando, o cronômetro rodando e o jogo parado. E aí, logicamente, esses protestos tiveram consequência. E no dia 21, La Liga emitiu uma nota oficial dizendo que o jogo estava cancelado. O jogo em Miami estava cancelado. La Liga lamentou demais, disse que isso era uma oportunidade perdida da La Liga gerar dinheiro. La Liga lamenta profundamente que este projeto, que representou uma oportunidade histórica e incomparável para a internacionalização do futebol espanhol, não possa prosseguir. Sediar uma partida oficial fora da nossa fronteira teria sido um passo decisivo na expansão global da nossa competição, disse La Liga, que ainda disse que isso não feria de maneira nenhuma a igualdade do campeonato, no que eu discordo totalmente. E por que o jogo foi cancelado? Oficialmente, a organização do jogo, ou seja, a empresa que comprou a organização do jogo, ela disse que com o passar do tempo, como já estamos aqui no dia, como já estávamos na última semana, já depois do dia 20 de outubro, como ainda não demorou a ser batido o martelo, a empresa disse que não haveria tempo hábil de logisticamente fazer o evento. Então, oficialmente, a explicação para o cancelamento foi que, como a coisa atrasou, como a coisa demorou, não haveria tempo hábil para se fazer o jogo. Nos bastidores, jornalistas importantes da Espanha dizem que a empresa ficou muito contrariada e que a empresa ficou muito assustada com a rejeição do futebol espanhol à possibilidade do jogo ser jogado fora da Espanha, o jogo ser jogado em Miami. E que aí, diante dessa rejeição, a empresa preferiu tirar o time dela de campo e falou, não vou fazer mais porque na Espanha não querem. Então, na prática, os protestos foram bem sucedidos. Os protestos que tiveram, ainda que não oficialmente, a liderança e a manifestação forte do Real Madrid, esses protestos fizeram com que a empresa queria pagar tudo, queria operacionalizar tudo, né? E aí se falava que o Barcelona ia ganhar quase 40 milhões de euros com isso, que o Villarreal ia ganhar também uma bolada, mesmo considerando que o Villarreal prometeu levar os torcedores de avião de Villarreal para Miami. Os torcedores que têm carnê do Villarreal não iriam sair prejudicados, iriam para Miami com tudo pago para poder assistir o jogo. Na prática, o que a gente viu foi os protestos darem resultado e a empresa, com medo dessa rejeição e assustada com o nível de rejeição da ideia com que o jogo fosse cancelado. Eu acho que, pessoalmente, a decisão de cancelar é acertada, porque não há nenhuma dúvida de que você mexe na lisura não é a palavra, você mexe na igualdade, você mexe na imparcialidade do campeonato, se 18 times enfrentam o Villarreal no estádio do Villarreal e um time enfrenta o Villarreal num estádio neutro, num campo neutro, que vai ter mais torcida do seu time. Então, o Barcelona sairia de jogar em Villarreal com a maioria dos torcedores do Villarreal apoiando e tudo, para jogar num campo neutro, num campo como o Hard Rock Stadium, que é muito maior que o estádio La Cerâmica em termos de capacidade. E aí, em vez de ter a maioria da torcida do Villarreal, a maioria da torcida iria torcer para o Barcelona. Então, é lógico que isso mexe a lisura do campeonato.
Ou lisura não, isso mexe a igualdade do campeonato. Para mim tá claro que mexe a igualdade do campeonato. Se 18 vão enfrentar o Villarreal na casa do Villarreal e o outro vai enfrentar um campo neutro com praticamente inversão de torcida, é lógico que isso mexe. Eu acho que campeonato de pontos corridos, que tem como esse, né, todo mundo contra todo mundo, e depois das rodadas quem fez mais pontos foi campeão, ele pressupõe que todo mundo enfrente todo mundo nas mesmas condições. Já tem até um questionamento de venda de mando em campeonato, como acontece aqui no Brasil, de você falar, esse time vai enfrentar tal time num outro... Já é complicado, e ainda mais você fazer isso fora do seu país, fora da Espanha. Eu sempre fui contra esse tipo de coisa. Não gosto. Acho que é ruim e acho que é algo que pode desbalancear o campeonato. Ah, mas o Barcelona sempre tem... O Barcelona tem um ótimo retrospecto jogando no estado do Villarreal. É verdade. Nos últimos 10 jogos do Villarreal e Barcelona, o Barcelona ganhou 7 e tivemos 3 empates. Então o Barcelona, ele tem um excelente retrospecto jogando na casa do Villarreal. Mesmo assim, é desbalancear o campeonato você fazer um campeonato. Isso é a minha opinião, tá? Você fazer 18 times jogarem contra o Villarreal na casa do Villarreal e um time específico jogar com o Villarreal em campo neutro. Na minha visão, eu entendo a tentativa de La Liga de se internacionalizar, de ganhar mais dinheiro fora da Espanha, porque é o segredo principal da Premier League, né? A Premier League já tem um contrato interno da Inglaterra maior, mas beleza, mas o que é muito, muito maior proporcionalmente comparado com as outras ligas é o dinheiro que eles chamam de overseas, ou seja, o dinheiro fora da Inglaterra, o dinheiro da venda da Premier League para os outros países. Então eu entendo a La Liga querer ganhar mais dinheiro vindo de fora da Espanha, mas acho que vendendo mando ainda mais para outro lugar, acho que não é o ideal. E olha que o futebol espanhol já tem, mas aí não é vendido por La Liga, é vendido pela Federação Espanhola, a sua Supercopa jogada fora da Espanha, né? A Supercopa da Espanha, já tem uns 3 ou 4 anos, é jogada na Arábia Saudita. Mas aí, para quem questiona isso, tem muita gente que questiona. Mas aí não tem problema de igualdade, por quê? Porque os 3 jogos do torneio, as 2 semifinais e a decisão, são todos eles jogados na Arábia Saudita. Então, do ponto de vista de igualdade, não tem problema. No ponto de vista de você tirar um jogo do mando do adversário, tem problema para mim num campeonato de pontos corridos. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, você faz tudo aquilo que você está acostumado a fazer aqui nas mídias sociais. Tente curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, comentar, porque é importante demais esse engajamento pra gente. Obrigado pela audiência. Tchau!